pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Débora, professora de História, e hoje a gente vai dar continuidade no que a gente vem estudando nas aulas anteriores, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores brasileiros no século XX. E aí, antes de começar a falar sobre eles, vamos relembrar um pouquinho algumas coisas. O trabalho livre aqui no Brasil só vai começar após a abolição da escravidão, lá em 1888. Só que aí vamos pensar uma coisa, quem era a mão de obra do Brasil nessa época? Eram os escravos, não é mesmo? Quando os escravos são libertos, o que vai acontecer com eles? Eles têm algum tipo de amparo, eles recebem algum tipo de cuidado, de preparo para entrar no mercado de trabalho livre? A gente vai ver que isso não vai acontecer, que essas pessoas elas vão ficar à margem da sociedade, ou seja, foi dada a liberdade, mas não foi dada nenhuma condição de vida para esses sujeitos começarem a trabalhar, começarem a constituir casas, constituir famílias e enfim. E aí, esse período vai exigir ainda assim mão de obra aqui. Mas quem vai ser essa mão de obra? Isso que a gente vai descobrir hoje. Quem são as pessoas que vão vir trabalhar no Brasil? Quem que vai compor a mão de obra após a abolição da escravidão? A gente vai ver que nesse momento o governo brasileiro e os empresários, né, os fazendeiros, eles vão preferir a mão de obra estrangeira, em especial a mão de obra europeia. Ou seja, tem-se mão de obra aqui sim, só que eles vão preferir trazer mão de obra de fora para trabalhar aqui no Brasil. E aí esse momento vai resultar em grandes ondas de imigração, ou seja, várias pessoas de vários lugares do mundo vão ter o Brasil como destino, com o objetivo de melhorar as condições de vida. Afinal de contas, era um espaço muito grande, vasto, e que precisava dessa mão de obra. Então, eles vão ver no Brasil a chance de construir riquezas, né, de melhorar de vida. E aí, vou mostrar aqui para vocês uma imagem que vai refletir um pouquinho disso. De que nesse período, no século XX, diversos navios vão desembarcar no território brasileiro, trazendo pessoas de todos os lugares do mundo para trabalhar aqui. Na imagem, como vocês podem ver, tem homens, mulheres, todos com esse desejo de trabalhar, de enriquecer, de construir fortuna aqui no nosso país. E aí, quem que são esses imigrantes? Como que são compostas essas ondas imigratórias? Né? Elas vão ser, em grande maioria, patrocinadas pelo nosso governo. O governo ele vai financiar a viagem dessas pessoas para eles virem trabalhar aqui. Lá no início dessa onda, o país ele vai receber cerca de 4 milhões de trabalhadores. Então, vamos parar para pensar que é muita gente de várias culturas, de várias nacionalidades vão desembarcar aqui no Brasil para compor essa força de trabalho, essa mão de obra de trabalho. A grande maioria, a gente vai ver lá na frente porque, era europeia, né? Vai ser uma galera que vai vir de Portugal, da Itália, da Espanha, mas isso também foi tudo muito intencional, muito pensado, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho o porquê dessa galera ter sido preferencial para vir trabalhar aqui no Brasil. Esse trabalho, né, esse contrato de trabalho, ele vai ocorrer por meio de um sistema de colonato, né? Então, apesar das dificuldades nas fazendas, né, das condições ruins de trabalho, porque essa galera vai vir trabalhar nas fazendas de produção de café, que nesse período tá se tendo um boom, como vocês já sabem, o Brasil foi grande exportador de café durante muito tempo. E aí, eles vão ter condições não tão boas, não é? Mas vão vir se submeter a esses serviços com esse sonho de melhorar de vida, de fazer poupança. E aí eu trago para vocês uma outra fotografia desses trabalhadores nessas grandes fazendas de café, na produção de café. Ou seja, é um período que o país vai exportar muito, então vai precisar dessa mão de obra intensa, e essa mão de obra vai ser composta por essas pessoas. Enquanto isso, os negros que foram escravizados, que tinham conquistado sua liberdade, vão continuar aqui também, só que numa situação ainda mais precária, porque eles não vão ter espaço nesse processo de trabalho, nesse período. Afinal de contas, o governo, os fazendeiros, os grandes empresários, eles por séculos viam os negros como uma mão de obra sem custo nenhum. Então, eles não vão aceitar querer pagar pelo trabalho do negro, que até pouco tempo atrás, dias atrás, trabalhavam sem gerar custo nenhum.
E aí vamos entender o porquê que se tinha um interesse na mão de obra europeia. Ah, professora, porque eles eram mais fortes, porque eles trabalhavam mais rápido, porque eles produziam mais? Não. Isso vai acontecer por conta de um pequeno detalhezinho que interfere ao longo da história da nossa sociedade e que vem sendo refletido ao longo dos séculos. A população que formava a elite brasileira, eles tinham um desejo de realizar o branqueamento da população. O que é isso, professora? Aqui a gente tinha um grande número de escravos. Então, se fosse parar para pensar, era a maior quantidade de população negra do que de população branca. E o negro ele foi sempre inferiorizado ao longo da história do Brasil. Foi tido como um sujeito sem cultura, sem moral, que não era digno de estar no mesmo espaço que o branco. E esse processo de renovação da força de mão de obra de trabalho aqui foi um processo que também foi pensado como um meio de embranquecer a população. Ou seja, eles iam trazer o branco europeu para cá, que era visto como superior, como portador de cultura, como dono da moral. E todos esses aspectos, eles traziam os brancos para cá, porque queriam que a população brasileira passasse a ser majoritariamente branca, ou seja, a gente não traz mais negros, a gente não incentiva a vida do negro aqui, e a gente traz o branco para que assim ele fique, constitua família, vá se reproduzindo, e com o passar dos anos, a população brasileira seja majoritariamente branca. Ou seja, a gente tem essa discussão identitária, esse discurso de classe inferior e classe superior ao longo de muitos séculos, e é um discurso que, infelizmente, a gente percebe que vem sendo perpetuado ao longo dos anos, seja em uma roda de conversa com os amigos, seja em instituições públicas, a gente percebe que existe um racismo estrutural que foi repassado e continua sendo repassado ao longo dos anos. Mas, professora, os negros aceitam isso? Por que que isso acontece com os negros? Não. A gente também percebe ao longo da história do Brasil e da nossa sociedade, né, da sociedade brasileira, que os negros sempre tiveram seus meios de resistência a essa opressão, a esses desafios que eles encontravam. E hoje a gente ainda tem esses movimentos de luta pela conquistação dos seus espaços, dos seus direitos, de reconhecimento de que fazem parte da nação brasileira, não é? Se a gente parar para pensar, a nossa nação ela é uma nação de mestiços, né? Todo mundo tem um pouquinho nas suas origens, algum antepassado que foi negro, que foi indígena, então a gente tem essa mistura de raças no país. E, infelizmente, esse discurso de branqueamento, ele acabou atingindo níveis muito altos por conta desse processo, né? Você para pensar, o governo financiar viagens de alto custo para trazer uma galera de fora, uma galera de Portugal, da Itália, da Espanha, tendo mão de obra aqui, tendo pessoas que precisavam trabalhar e se manter aqui no país. Então, essa imigração vai surtir um efeito que a gente vê até os dias atuais, dessa disputa de classes, de uma classe dizendo que é superior em detrimento de uma classe inferior, que isso não existe. E aí eu trago para vocês mais uma imagem para a gente pensar como que estava ficando o Brasil nesse período. A gente percebe que a gente já tem umas construções nesse momento mais sofisticadas, digamos assim, porque esse processo de imigração ele vai contribuir ainda no processo de industrialização do país. Essa galera que vai vir de fora vai começar a afetar positivamente nesse sentido, né, de que é um período em que o Brasil vai se industrializar. E a gente percebe que os surtos de pessoas é muito intenso, vai ter muita gente aqui, homens, mulheres de todas as idades, estimulados por esse sonho de crescer, de fazer poupança aqui no país, porque a propaganda que ia para fora, né, era uma propaganda que queria atrair essas pessoas para cá. E essa mão de obra que vai vir da Europa, ela vai ser importante nesse processo de industrialização que tem início no século XX. E a gente vai perceber essa importância, esse reflexo, essa contribuição, porque as obras que vão começar a ser desenvolvidas nesse momento vão retratar esses imigrantes e a influência que esses imigrantes vão ter no Brasil.
E aí, a exemplo disso, a gente tem uma série chamada Gigantes do Brasil. Nessa série a gente vai perceber um pouquinho desse reflexo de que vários imigrantes vão chegar aqui e que esses imigrantes vão ter esse impacto direto na sociedade brasileira. E a gente pensa isso também porque vamos parar para pensar. São várias nacionalidades. Por que a gente tem tanta dificuldade em definir a identidade brasileira? Porque a identidade brasileira foi composta por esse misto, por essa união de várias pessoas com culturas diferentes, com línguas diferentes. Então, a gente tem muito esse processo de fusão, mas que é uma fusão separada ainda, porque a gente pode perceber que existem determinadas áreas do país, determinadas regiões do país que se falam palavras que na outra região não se fala, que se tem costumes que na outra região não se tem, que se tem aspectos da culinária que na outra região não tem. Então, isso é o resultado dessa mistura de povos, dessas misturas de nações, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês também essa imagem que ela vai refletir bastante isso. Essa é uma obra muito conhecida, acho que vocês já viram mais de uma vez nos livros de história, que ela traz um pouquinho desse reflexo de que a nossa população ela é uma população mestiça. Ela tem o branco, ela tem o negro, ela tem o índio. Então, a gente é essa mistura de raças, e é uma mistura de raças que tem suas culturas que devem ser respeitadas e valorizadas de acordo com as suas individualidades também, né? Então, acho que é bem bacana a gente olhar para essa imagem, perceber essa mistura de raças e, no fundo da imagem também, a gente consegue discutir o processo de industrialização aqui no país. Que aí lá atrás, acho que vocês conseguem ver direitinho, tem essa representação de uma indústria, né? Então, a gente crescia em número populacional, em cultura, em diversidade, e crescia também no aspecto industrial. E aí, pessoal, conforme a gente viu na aula de hoje, de forma bem breve, esse período de muita gente vindo para cá, vamos tentar agora fazer um exercíciozinho para ver se a gente consegue identificar um pouco do que foi esse processo, tá bom? A primeira questão, acompanhem comigo, vai falar o seguinte: a presença de imigrantes de origem europeia foi importante para a produção do café no Brasil. De qual região da Europa esses imigrantes vinham em sua maioria? Letra A, Europa do Leste. Letra B, Europa Norte. Letra C, Europa Mediterrânea. Ou letra D, Oceania. E aí, vamos lá descobrir de onde que vinha. A letra D a gente já descarta pelo óbvio, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente foi falando durante toda a aula, o governo, os fazendeiros, eles tinham preferência pela galera da Europa. Mas que Europa é essa, professora? E aí, quando a gente vai falar em Portugal, Espanha, a gente está falando da Europa Mediterrânea. Então, a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Agora vamos para outro exercíciozinho bem rápido também, bem simples. Os imigrantes que chegaram ao Brasil por 2 fatores. Um deles é o fator econômico. Qual foi o outro fator? E aí a questão A. Falta de brasileiros com idade para trabalhar? Letra B. Pelo ideal de branquear a população? Ou letra C. Pela necessidade de ver estrangeiros no Brasil? E aí? Qual que vocês acham que é a correta? Era pela falta de gente para trabalhar? Se a gente tinha acabado de dar liberdade para os escravos, eles tinham acabado de conquistar a liberdade, será que faltava gente para trabalhar? Não faltava gente para trabalhar, né? Será que era pela vontade de ver estrangeiros no Brasil? Nossa, a gente quer ver rostos novos no Brasil. Também não era isso. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B. E como a gente falou, esse período foi um período em que a elite queria branquear a população. Então, vai ser o segundo fator, um dos segundos fatores que vai interferir nesse processo de imigração muito intensa para cá, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para conferir essa aula e todas as outras aulas, tá bom? Assistam, reassistam para tirar as dúvidas. Na aula seguinte a gente dá continuidade ao que a gente vem discutindo ao longo desse período, tá bom?